Muito obrigado, senhoras e senhores ouvintes da programação musical da madrugada. Agora são 25 horas e 1 minuto e mantendo nossa pontualidade com o horário dos programas para sempre entregar do bom e menor ao ouvinte o programa especial que só passa na 25ª hora do dia, a hora mais escura, para você que adora mergulhar nos palácios das mentes enigmáticas, começará. Está no ar, definitivamente legal, porque o proibido é meramente uma sugestão. Frio, estático, congelado, num estado de inanimação de partículas. Da mesma forma que uma coisa que antes, viva, agindo, comunicando, se expressando, exercendo ação e calor, pode estar frio, estático, morto, esperando para poder agir novamente, vale para as ideias e para qualquer outra coisa. Será que realmente o primeiro passo é mais difícil? Ou mais fácil? Eis a questão. Sejam bem-vindos ao meu palácio mental. Uma boa madrugada a todos, e aqui estamos mais uma vez neste pequeno delírio mental meu. Ai, nossa, peraí, que complicado eu ter que ficar falando de forma que não vai ser um inferno depois na edição para poder arrumar. Bem, estamos mais uma vez para o segundo episódio, que demorou um pouco mais do que eu queria, mas eu aproveitei, na verdade, nem era sobre o que eu quero falar esse episódio. Na verdade, tem muitas outras coisas que eu queria estar falando. Então você vê, o meu podcast não está na categoria filosofia à toa. É uma coisa que eu não sou apaixonado, como eu estudo e levo para minha vida, o estudo da compreensão da filosofia como a filosofia. Mas tudo tem um começo. E as coisas precisam ser respeitadas o seu princípio. E eu pensei, bem, eu quero fazer um podcast para falar sobre isso. Mas eu preciso ir introduzindo o tema aos poucos. Queria um piloto, um conceito, mais ou menos do que eu queria, já que não tinha bem estruturado. Vamos trabalhar nisso, vamos estruturar alguma coisa. Estruturei, gostei do resultado, não é exatamente o que eu queria, não foi exatamente na minha cabeça, mas nem tudo que vai sair exatamente na minha cabeça vai sair como eu quero. Mas aí vem a segunda parte, né, que é que eu falo, e também é o título desse programa. O primeiro passo não é o mais difícil, é o mais fácil. Porque sair da inércia, né, por mais que fisicamente, né, seja o mais difícil, né, que você precisa de uma exerção de força para cruzar o limite, né, o limiar do atrito, nos atos inteligíveis, né, nas relações que a gente faz com a mente, é a mais fácil começar, dar o primeiro passo. É o mais tranquilo. Se pede, por exemplo, né, eu dei o exemplo desse próprio podcast que eu fiz o primeiro episódio e depois fiquei travado. Tinha muitas coisas pra fazer, aí vem aquela desculpa. Não acho que vai ficar bom. Você começa a gravar e não acho que vai ficar bom. Mas eu não sei se esse tópico tá bom ainda pra se tratar. Será que eu deveria ou não deveria estudar mais sobre esse tópico? Hoje eu não tô no clima. Eu acho melhor gravar de noite pra ficar a atmosfera de manhã, pra pegar um sol. Sabe, você começa a arranjar desculpas. Claro que todo mundo tem, aproveitando que estamos no começo do ano. Né, as realizações de ano novo, né, as promessas de realizações pro ano novo. Não, eu vou entrar na academia, eu vou entrar com um corpo show, né? Pega a pessoa em janeiro, realmente entra na academia e faz o resto do mês. Não.
Você vai uma vez e depois você começa a molengar. Vou acordar cedo todos os dias e começa a molengar. A não ser que você seja obrigado. Tô falando nas férias, obviamente, porque no dia a dia somos obrigados a acordar cedo. Não temos escolha. Mas Mas por que a gente... Será que tem essa ilusão que o primeiro passo vai ser sempre o mais difícil? Porque a verdade é que todo o processo em si já é difícil. Tudo exige um esforço. E assim, se a gente já bater a cara e falar o primeiro passo vai ser o mais difícil, a gente já não quer nem fazer, porque se ele vai ser o mais difícil... Quer dizer, se a gente falar que isso é o mais difícil, é fácil. Então teoricamente fica mais fácil, mas não, o mais difícil vem depois. Aí você já até desanima e nem vai. Você fala, não, começa mais fácil. Então, não é só uma autoilusão, né? É quase como a única coisa que faz a gente continuar fazendo as coisas, começando e não terminando. Muito não terminando. Por quê? Vamos lá. Tudo na vida exige um esforço. E tem um esforço e tem expectativas que a gente, vamos equacionar a situação. Existe um esforço que você precisa exercer para fazer as coisas. Existe uma força que você precisa fazer para poder mover uma caixa de A para B. E tem também me fugiu a palavra agora. Expectativa também. Tem a expectativa que você tem. Expectativa não só do resultado, mas também do retorno por esforço. É como se internamente todos nós fizéssemos uma equação que a gente coloca a quantidade de esforço que a gente vai exercer, né? Em contrapartida com a expectativa que a gente tem do resultado e do sucesso, né? Vamos, por exemplo, você, trabalha muito e recebe um salário X. Trabalho mais ainda e recebo mais. Soa proporcional. E de fato, é proporcional. Quanto mais você se dedica ao trabalho, mais você se dedica a aprender como que faz as coisas, mais você se dedica em fazer as coisas, melhor o resultado vai sair. Só que aí vem o ponto, que é um problema que tem-se muito hoje, que não é proporcional. Não é que proporcional no sentido de que se eu não fizer o esforço, eu não tenho resultado. Não é diretamente proporcional. Não é porque você fez, 10%, recebe 10%, 15, 15, 30, 30. Muitas vezes vai ser você fazer 110% para receber 30. E coisa assim. O que é triste, mas é a vida. Só você pensar, como você está exercitando, a quantidade de esforço que você tem que fazer para começar a ter um ganho físico, para realmente começar a mostrar. Existem muitos outros processos menores que estão ali, estão acontecendo, mas até se tornar uma coisa perceptível, palpável, até se tornar algo que atinge as expectativas, é lento. As coisas são lentas. Mas sim, foi assim. Você não pode esperar que você matar um carneiro e colocar ele todo passar, que vai ser tão fácil assim que vai sair só janta. É natural. É meramente o ciclo das coisas. Então, aonde está o problema? O problema está na gente. E é agora que a gente vai conseguir acertar essas coisas. Porque, vamos lá. Pega as coisas da sua rotina. Hoje, você pega um jovem, até mesmo as pessoas quase seus 30 anos, mas assim, que pessoas já têm um bom convívio, uma boa vida digital. A gente tá acostumado ao instantâneo, ao agora, a cada segundo que tá acontecendo as coisas. E a gente tá mal acostumado, se fosse resumir as coisas. E eu não digo só pelo tempo que as coisas acontecem,
que além de ser instantâneo, ser rápido, você tem um carregamento de mais de 5 segundos, a pessoa enlouquece. 10 então, imagina esperar mais de 1 minuto para alguma coisa acontecer. Possível, surreal, mais fácil fazer outra coisa. E sempre tem outra coisa pra fazer. Sempre tem outra coisa acontecendo. Sempre tem alguma outra coisa acontecendo. Sempre tem o outro. Sempre tem alguma coisa que você vai olhar pro lado e vai estar ali e vai chamar mais sua atenção que aquela coisa principal. E principalmente no digital. Principalmente muita gente que tá acostumada no mundo dos jogos. Não é instantâneo. Não é um esforço imediato. E não é divertido. Porque num jogo você é acostumado a... você tem todo o processo de ficar mais habilidoso, ficar melhor e ser recompensado, sabe? Cada ação que você faz, você metrifica com os seus pontos de experiência, né? Os pontos de XP, e você ganha e tá lá subindo. E muitas vezes seus erros são desmerecidos. Dando, obviamente, falando do meu mundo, mundo digital, mundo de jogos, eu consigo dar exemplos mais precisos. Como, por exemplo, no jogo Doom, se não me engano, Doom Eternal mesmo. O jogo lançou acho que em 2020. Um jogo muito bom, fica a minha recomendação pessoal. Mas que seja completamente contra-intuitivo esse estilo mais melancólico e intimista que eu tenho. Citar um jogo onde os trilhas sonoras consistem em você pegar aquele molho de chaves da sua avó cheio de chaves e ficar batendo numa lixeira pública de metal. Mas, por exemplo, lá você tem, né, seus pontos de vida, que existem na sua vida, perder os pontos de vida você morre. Simples. Só que no jogo ele não coloca, ele propositalmente não coloca números metrificando seus pontos de vida. Porque os seus pontos de vida estão diretamente ligados à quantidade de erro que você comete. Mas ele tem uma barra, e essa barra ela é divididinha certinho, se não me engano, em 4 né? Se divide em quartos, né? Dividido 4 partes simétricas, assimétricos. Só que aí que vem a malícia do jogo. Bom, você tem 100 pontos de vida. Você, né, dividir 100 por 4, 25 para cada lado. Então, conforme você vai perdendo os pontos de vida, que são os erros que você comete no jogo, ele vai descendo proporcionalmente. No videogame não. Na verdade, quando você tá na última barra de vida ali, a última barra de vida tem mais pontos de vida. Tem coisa tipo 30, 35 pontos de vida. Enquanto a primeira não tem. Por quê? Para poder melhorar a experiência interna dentro do jogo. Fazendo com que você, né, o primeiro erro que você cometa parece ser muito maior. Porque aquilo você tem como referência aquele referência visual. E você julga, né, as regras que você internamente acha, que você julga que aquela barra está sendo honesta com você. As regras do jogo, no jogo no sentido de vida, né? A regra da vida é que as coisas, ele vai estar sendo, né, fazendo fair play, ele vai estar fazendo um jogo justo com você e dando as informações justas. Se ele te dá uma informação gráfica, ele vai te tomar, né, ser justo com você. Mas não, então você tem o primeiro erro que parece ser monumental. Então você tem a impressão que os inimigos são muito poderosos, né? O seu erro no momento de escalar, de fugir desviar da armadilha foi muito maior. Em compensação, quando você começa a se recuperar no combate, e realmente, né, eu uso o termo, seria o late game, né, o jogo tardio, depois daquele primeiro confronto, você tem a sensação que você está jogando melhor. Porque você está perdendo menos pontos de vida. Mas você não está perdendo menos pontos de vida. O jogo está te enganando. Você está jogando igual. Então, enquanto na vida real você precisa fazer um esforço superior, né? Usando aqui a analogia agora da física, na qual você tem um objeto em inércia. Você precisa exercer uma força maior do que uma linha de atrito para poder mover ela, e o que você vai mover ela não vai ser a sua força proporcional, vai ser a sua força menos o atrito. Então você vai estar tendo que estar o tempo todo exercendo uma força maior, sabe? Vamos supor que você tem um atrito de 5, você precisa exercer 15 para poder mover 10. Se você tem um atrito 10, 20 e por aí vai. No videogame não, você exerce 5 e tem retorno 10, entende? Você tem um atrito invertido, né? Você tem um outro vetor de força te empurrando
Então, e isso vale pra tudo. Você vê isso naquelas notificações do Facebook que tem o som certo, a cor certa, o layout certo. Cara, essas empresas contratam literalmente psicólogos para entender a psique humana e planejar e fazer coisas que gerem estímulos corretos dentro de você. É planejado, é feito. Acho que o mais perto que uma rede social tem hoje em dia é uma droga sintética, porque é feita sintetizando no laboratório para causar respostas neurais corretas. E para mim é a mesma definição que uma droga sintética, um LSD, entende? Então né, o processo mental é o mesmo. E vivemos hoje num mundo de pessoas viciadas nisso. Viciadas agora, no instante, no segundo. E mesmo às vezes eu mesmo enxergando essa realidade, enxergando essa situação de que tá assim, isso não é legal, isso é antinatural, eu me pego nas situações. Por exemplo, eu, né, obviamente, fazendo minha vida, preciso estudar, preciso compreender coisas. E às vezes tem coisas que eu realmente não quero estudar. Sou obrigado a estudar não sei, porque sinceramente eu tenho apreço por todo tipo de conhecimento que eu consigo ver um fundamento. Mas vamos supor, pegar uma geografia, estudar cartografia. Eu enxergo sua utilidade, mas não sou o maior fã do mundo, então facilmente consigo me pegar distraindo com uma notificação do telefone, que parece muito mais divertido, e quando eu vejo eu perdi coisa de 5 minutos de uma aula que eu vou ter que rever depois, ou nunca rever. No caso eu revi, mas muitos acabam não revendo. Ou então, o situação mais grave que foi o que me deu esse estalo. Eu tava colocando a aula em 2x, vendo ela em 2 vezes o tempo, pra otimizar. E assim, não é como se fosse a pior coisa do mundo. Mas, cara, depois que eu percebi isso e que eu voltei pra velocidade normal, depois de ter visto duas aulas assim, eu colocava, eu não sentia diferença. Pra mim era até mais prazeroso, eu conseguia acompanhar nessa velocidade acelerada. E eu parecia ter sido vantagem até olhar pra voltar pra velocidade normal. Cara, parecia insuportável. Não era parecia, era insuportável, era torturante ter que ouvir uma pessoa falando na velocidade normal. Uma pessoa agindo normal, ensinando normal. Tava insuportável ser uma pessoa normal. O normal tava se tornando estranho pra mim, averso. E não são só essas coisas que soam estranhas, que soam aversos do natural, mesmo sendo o fluxo natural das coisas, e que muitas vezes eu tenho que fazer esse esforço a colocar. E normalmente, como o programa é meu, se trata de um relato autobiográfico da minha desconexão com a realidade, que eu espero muito que eu desenvolva uma esquizofrenia pesada para parar de viver no mundo real. Eu vou falar no caso meu, justamente falar de quando eu comecei a perceber que essa relação de esforço não era só comigo, no sentido de que eu tenho que fazer, tipo, por exemplo, desenho, mas eu preciso continuar treinando e continuar, praticando, tentando coisas diferentes, me arriscando. Isso eu quero escrever um dia um quadrinho que eu espero algum dia conseguir fazer, porque, novamente, retomando uma coisa que eu falei no episódio atrás, eu gosto de testar meios artísticos, né? Tudo que cria me interessa. Então eu quero imaginar escrita, mas seja uma coisa que eu estou muito familiarizado. Eu preciso continuar estudando, compreendendo, testar minha versificação, desenvolver mais rimas, aumentar vocabulário, complexidade dos temas, refinar minha arte, de colocar no papel sentimento, transcrever sentimentos, coisas da alma no papel.
Mas isso também vale minha relação com as pessoas. E foi aí que eu rangi o dente por muito tempo. E é aí que eu bati a cara a primeira vez. E hoje eu tenho visto e falei, cara, dá pra eu colocar isso no episódio. Por quê? Como eu descrevi, fiz todo o exemplo com coisas, física, jogos, expliquei todo o conceito para poder chegar no meu ponto. Mi persona. Sou um cara que nunca lidei muito com o social. Não só que nunca fui bem, chegou um ponto da minha vida que eu simplesmente não me importava. E eu vivo muito bem não me importando com as pessoas. Empatia nunca foi muito forte. É uma coisa que eu tenho trabalhando com tempos e ele vai melhorando um pouco, mas é isso. Agora, eu sempre sofri de problemas por causa disso. Brigas com pessoas que eu gosto, amigos, mas principalmente família. Também uma pessoa que sempre teimou muito com esse ponto, por exemplo, minha mãe, que sempre quis que eu entendesse essas situações e eu nunca, assim, segurava o osso e não soltava. Falava assim, não. É tipo, pessoas não valem esforço. Sabe? A verdade é assim, a verdade é que pessoas são. Cara, uma pessoa usou, né, que signos não são reais porque não dá pra você colocar todo mundo em 12 grupos. Eu digo pra você dar e dá pra colocar em grupos menores ainda. Menores e menos específicos. Pessoas são facilmente classificadas, previsíveis, enumeráveis, rotuláveis, possíveis de ser estereotipadas. Tipo, e é uma parada que eu consegui enxergar. E tava eu lidava muito bem. Tipo, eu falava que eu não tinha essa visão social, mas é que eu não tinha visão social no quesito emocional. Eu via as pessoas, mas eu via toda aquela. Eu via essencialmente uma teia social. Exatamente, tinha um nó, que seria uma pessoa, e essa pessoa estava ligada, sei lá, a todos os outros nós, né? Uma grande malha. Uma malha disforme, mas uma malha. E juntando com aquela teoria de que você está a 5 pessoas de qualquer pessoa no mundo, então a vida humana seria uma grande malha de cordas. E são inputs e outputs. Se eu vou no nó e eu faço uma pressão específica aqui, puxo a cordinha específica, ela reage de um jeito e vai ter todo um evento em cadeia. Era assim que eu via as pessoas. E assim que eu continuo vendo, tá? Mas eu não conseguia fazer uma boa visão, uma boa, justamente porque eu não conseguia entender que esse emocional é necessário. Mas não só necessário, mas como também se baseia no esforço. Por exemplo, eu não posso só existir, tá aqui existindo. Eu te conheci, a gente descobriu coisas comuns, desenvolvemos uma relação, desenvolvemos uma amizade. É preciso continuamente alimentar esse elo. Foi uma das lições que o meu mestre me ensinou, que eu não entendi. E depois, conversando com meu pai, eu compreendi do que ele estava falando, que é essencialmente pessoas precisam ser ativadas, pessoas precisam ser nutridas. Usando uma analogia, como eu gosto muito, elas funcionam. Elos entre pessoas não são só nós, né? São fogueiras. Outras são, né, churrasqueiras mais elaboradas, mais bonitas, construídas de tijolos. Outras são lenha e folha seca. Mas ambas são compostas por 2 pessoas em uma chama ali. Quando essa chama começa a queimar, você não só pode largar, não pode só existir, você não pode só sentar na fogueira, aquecer seu marshmallow. Eu tenho um elo com essa pessoa, as coisas vão continuar sendo o que vão ser. Não. Essa chama
conversa para uma hora e você precisa ficar continuamente jogando mais lenha, mais lenha, mais lenha. Mas não só você não pode ser algo unilateral, porque senão você vai ter uma fogueira. A fogueira em si vai desmontar. Você vai ter mais lenha de um lado do que do outro. E o outro llado precisa comer, colocar. Precisa ser alimentado por ambos. E isso é um saco. Sim, eu sei, sou muito babaca, mas é porque eu sou um canalha mesmo. São coisas bestas, tipo acordar, todo dia não dar um bom dia. Não só pra dizer que tá vivo, mas depois mandar um você tá bem. Todo dia, toda hora. Responder, perguntar se tá bem, ver se tá vivo, fazer um agrado. São coisas que são necessárias. São coisas boas, mas são coisas irritantes. Nossa, mas como é um saco. E foi quando eu falei isso que eu percebi que é porque é um esforço. Tudo na vida se baseia em você fazer um trabalho maior para receber um resultado. Existe um limiar que você tem que cruzar para ter resultado, para ter algum sucesso. E mas conseguir se enxergar tudo isso nas minhas equações de física, matemática, química, nas minhas filosofias, meus estudos, é que essa é a parte mais engraçada. Eu nunca tinha conseguido conectar isso na vida real toda. E você vê uma ponderação de estar com um pouco dos conhecimentos gerais, mas aí vem aquilo. Muito do que a gente aprende, a gente armazena, mas a gente não processa. Precisamos transformar essa inteligência em sabedoria, aplicar pelo que a gente sabe. Você pode ser um excelente doutor, né, nas artes e conhecer muito, mas se você não conseguir aplicar, né, transmitir esse conhecimento à sua vida, não só efetivamente aplicando, né, tomando ações, mas também conseguindo reconhecer aquelas coisas, aquelas pautas, aquilo, nas coisas, você, sei lá, cara, quando você vê, eu me sinto tão burro. Por um lado é bom, pelo menos mostra que eu tô conseguindo evoluir, que eu tô conseguindo progredir, que, bom, por mais que você ouvinte só me conheça por esses registros, por esses áudios, eu já não sou mais aquele cara daquele áudio, sei lá, 3 meses atrás, talvez. Muita coisa aconteceu, não só na vida, mas de eu parar pra pensar. Estudar no sentido de realmente estudar, não só o beabá, mas realmente entender as coisas e absorver um conhecimento, sentar, processar ele, interpretar. Pessoas são elas que precisam ser nutridas. E essa é a parte mais irônica, porque eu já tinha esse conhecimento desde criança. Me foi ensinando uma frase muito icônica, mas aqui é a curva do Midwich, em que a gente começa burro e ignorante, com conhecimentos naturais, vamos dizer assim, os conhecimentos da vida, o pessoal chama que é a universidade da vida, né? E conforme você vai estudando e compreendendo, você chega, né, na curva do Midwich, na curva do mediano, o cara medíocre, o cara médio, que ele tem conhecimentos das ciências elaboradas, né, as artes de realmente compreender a física do mundo, a química por trás das coisas, a biologia da vida, mas o cara não consegue fazer link com aqueles conhecimentos antigos, com aquele conhecimento empírico, que é passado de geração em geração e pode ser comprovado vivendo. E eu acho que é quando você começa a descer essa espiral e chegar no ponto mais elevado, você consegue enxergar aquele conhecimento lá da ponta que é cru. Ele é cru, não é refinado, não é elaborado. Que você consegue juntar isso e realmente fazer longas articulações de coisas que são... Pessoas dizem, óbvio que eu sei disso, mas você consegue realmente dissertar, argumentar e conectar as coisas. Aí você pode dizer que é uma pessoa inteligente. E eu agradeço muito a Deus por estar conseguindo me mostrar os meus erros e me fazer uma pessoa inteligente. Tô
Cada dia tentando ser um pouco melhor do que ontem. Mas ainda sou o mesmo esquizo canalha de sempre. Se tem alguém que me conhece pessoalmente, sabe que eu não vou mudar dessa característica tão cedo. Mas é isso. A vida é um esforço. O primeiro passo nunca vai ser o mais fácil. Perdão. O primeiro passo sempre vai ser o mais fácil. Que é muito fácil começar uma coisa. Difícil é quando você percebe que aquele esforço enorme que você tem que fazer para começar, você precisa fazer de novo. Todo dia. Viver bem, escolher fazer as coisas é uma escolha diária. Que você tem que escolher de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quando você decide abster de alguma coisa, você precisa dizer não. Todo dia, toda hora. E se você escolhe dizer sim também, o sim é constante. Porque a verdade é que enquanto você estiver vivo, a vida vai continuar te perguntando, fazendo a mesma pergunta e você é obrigado a responder. Se você não responde, ela vai responder por você. Sem querer me alongar muito, porque aí realmente já começaríamos a falar de filosofias. Mas, quer dizer, não deixa de ser, mas realmente começar da filosofia que eu quero falar. O estar vivo é você estar mergulhado num constante caos. Estar vivo é uma condição de caos, e morrer é a condição de inércia. Enquanto você estiver vivo, você está suscetível a mudanças. Você não vai ser o mesmo nunca. Você vai mudar. É o ciclo, o ciclo de Ouroboros, onde na morte vem a vida que segue até a morte e a vida no eterno ciclo. Quando você morre, é o ponto que você consegue quebrar esse ciclo. Mas não é só quando você morre, mas como você morre. Porque a partir do momento que você morre, você também não pode mais fazer escolhas. A partir do momento que você morre, você se arrependeu para sempre. Não só quando você morre, mas quando as coisas começam a morrer. Quando a sua juventude morre, você se arrepende de tudo aquilo que você não fez. Ou se arrepende do que você fez, ou de ambas as coisas. Quando a sua vida em um lugar que você tinha casa, família, amigos, quando isso morre, você é obrigado a se mudar. Você é obrigado a recomeçar a vida em outro lugar. Você se arrepende de coisas que você fez, coisas que você não fez. E dói. Mas eu tô vivo. E a maior prova de que eu tô vivo é que eu mudei. E quando você consegue mudar, e você tá nessa luta constantemente fazendo esse esforço de querer ser uma coisa melhor, de não ceder a um estado de morte, querendo ou não ser uma pessoa boa. E fica minha promessa aqui: vamos ter discussões sobre moralidade objetiva, bem e mal. Tudo isso eu quero conversar com você, ouvinte. Mas tomando do princípio, na curva do conhecimento, a gente tem que começar pelos princípios. Então, esqueça todo o conhecimento avançado que você tem e comece com o básico. No básico, você sabe o que é bem e mal. Tá dentro de você, que eu sei. E você sabe também que ser uma pessoa boa é difícil. É escolher diariamente. Mas é isso. Eu fiz uma escolha agora e amanhã terei que fazer outra de novo. Se eu tiver forças para fazer a escolha amanhã, verei vocês em breve. Vou tentar continuar fazendo o mesmo esforço que eu tive para poder gravar isso aqui, mas dessa vez com um tópico mais interessante. Talvez até mesmo eu chame outra pessoa, mas aí é muita logística. Eu preciso estar com um tema muito engavetado, muito roteiro. Você vê, por mais que eu goste do roteiro, eu sinto que esse modelo me dá liberdade de ir fluindo. Então eu penso num tópico inicial, um tópico para falar do meio, que muitas vezes vem de última hora, baseado no repertório, e tópico final, que é o ponto mais distante do começo,
mas também mais profundo e muitas vezes raspas em conhecimentos mais objetivos que você pode buscar depois e estudar por conta própria se quiser. E aí, se eu tivesse que chamar outra pessoa, ia haver mais uma discussão de lado A, lado B, a gente definindo argumentos, ia ficar vendo uma dissertação, sei lá, não sei se ia ficar, mas eu também acho que deveria fazer. Eu só preciso achar o tópico certo para discutir isso. Mas pretendo gravar mais um, pretendo. Eu tô num bom dia de atividade muito forte esse tempo, até porque eu tô de férias, tô na casa dos meus tios, tô aproveitando vistas diferentes e vou reencontrar com pessoas que eu gosto. Como eu disse no dia de que nessa fogueira, eu tenho amizades aqui, que faz muito tempo que eu não coloco lenha na fogueira e eu preciso continuar com elas vivas. Eles estão fazendo a parte dele e amanhã eu tenho que fazer a minha. Não posso deixar essa amizade morrer porque eles são muito importantes pra mim. É isso. Até a próxima, meus ouvintes. Deve ter. Se tiver 2 é muito, mas tudo bem. Então, é algo mais íntimo, né? Os meus companheiros de cela, essa cela comunitária que é a vida, essa prisão permanente que é a sociedade. Muito obrigado e até a próxima. Dan, agora que eu vi, cara, deu 34 minutos o áudio bruto. Eu pensei, não, vou pegar esse tema aqui mais simples, não estruturei muito, e eu tenho certeza que vai fluir melhor do que o primeiro, e menos tempo. Pensei em 15, no máximo 20, principalmente que eu acelero um pouco o vídeo por causa da voz, edito, mas cara, deu um mês de meia hora. E quando eu fizer as inserções de música, mano, desculpa aí se você tá escutando, eu fiz 1 hora de áudio. Eu juro que eu tento falar pouco. O próximo, a minha meta é fazer 15 minutos. 15 minutos. Eu sei que eu vou arranjar mais 10 minutos só de áudio e edição. Então vai ficar... Eu falei 15 minutos, mas eu tenho certeza que vai sair no mínimo meia hora também. Mas eu não quero fazer mais 1 hora. Não quero. É isso. Valeu.